noite, irmãos e irmãs. Privilégio nós podemos estar aqui nesta noite, né? Para desfrutarmos da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós nesta noite. Certamente o Senhor falará conosco através da sua santa palavra. Cantar e falar não é muito bom, não é? A competição disso, né? E a gente não tem assim uma qualidade de voz, né? Muito boa para cantar e ainda tem que falar, né? Mas certamente o Senhor nos dará força, né? Paz para estarmos ministrando aquilo que Ele tem colocado nos nossos corações. Nós estamos, já foi falado, né? Nós estamos no mês da Páscoa, né? Temos acompanhado desde o início desse mês, que simbolizava a Páscoa, que tudo apontava para a morte do Senhor, desde o seu nascimento, seu ministério, morte. Mas a Páscoa não fala de ressurreição. Eles não encontram na Páscoa a ressurreição, somente a morte, né? A morte do Cordeiro. E, enfim, mas a Páscoa não fala de ressurreição. Somente no Novo Testamento é que nós encontramos referência, né, a isso. Até porque o Senhor Jesus foi o único, né, Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Os demais foram mortos, mas não ressuscitaram, né? Nós vemos ali em Êxodo capítulo 12, todos os animais, né, daqui e dali que foram mortos, representando a Páscoa, foram mortos. Foram usados o sangue para aspergir portais, altares, enfim, purificar os utensílios do templo sagrado. E esses animais tipificavam Cristo, mas não fala de ressurreição. E no texto que nós iremos ver hoje, nós iremos encontrar aqui uma afirmativa que o apóstolo Paulo, muito tempo depois, né, da ressurreição do Senhor Jesus, afirmou em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, né? Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E quando chega lá no capítulo 11, ele diz: Cristo ressuscitou. Ele foi imolado, mas ressuscitou. Portanto, nós iremos ver, como os irmãos colocaram para nós, que como Cristo, né, deixou o túmulo, e os primeiros incentivos, né, do ministério, que os discípulos deveriam continuar a jornada após a sua ressurreição, porque ele iria voltar para o Pai. Mateus capítulo 28, verso de 1 a 10, é o texto indicado para nós, para nossa leitura nesta noite. Certamente estaremos usando outros recursos, né? Mas a princípio, versos de 1 a 10. Porém, nesses versos de 1 a 10, não fala do incentivo de Jesus para os seus discípulos continuarem o ministério. Fala apenas da sua ressurreição e como ele apareceu. Mateus capítulo 28, a partir do verso 1, diz assim: E no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos.
E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Amém. Depois nós iremos ler outros versículos, a partir do verso 16. Mas a princípio, como ele saiu do túmulo, né? Nós vemos aqui, o escritor, o evangelista, né, Mateus, dizendo que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Era costume dos judeus visitar os túmulos no sentido de embalsamar. Em algumas ocasiões eram feitos antes do sepultamento, o embalsamamento. Mas nós vemos que na morte do Senhor Jesus não houve tempo para isso. Não houve tempo. Porque ele morreu praticamente às 3 horas da tarde, inclinou a cabeça e ali expirou, diz o texto bíblico, capítulo 27. E logo em seguida foi feito aquele ritual dos soldados romanos para ver quem ainda estava vivo, porque era lei romana quebrar-lhes as pernas. Veja quanto sofrimento, né? Além da pessoa estar ali crucificado, pregado, pés e mãos, e ainda eram quebradas as pernas. E então, nós vemos no texto bíblico que os soldados, depois da morte do Senhor Jesus, eles começaram então a verificar e quebrou as pernas dos dois que estavam do lado do Senhor Jesus, os dois ladrões, né, homicidas que foram crucificados com Cristo. Mas quando foram verificar o Senhor Jesus Cristo, ele já tinha morrido, para cumprir exatamente o que está lá em Êxodo capítulo 12: não lhe quebrarás as pernas do Cordeiro da Páscoa. E por isso o Senhor Jesus foi o único que cumpriu todas as exigências da lei e dos profetas. E lá na carta aos Hebreus está escrito, ele disse: eis que no rolo do livro está escrito a meu respeito. Então ele foi o único que cumpriu toda a lei e os profetas, e não foram quebradas as suas pernas. Como ele saiu do túmulo? Nós vemos que a natureza se manifestou. Houve terremoto, tanto na morte do Senhor Jesus Cristo, quanto na sua ressurreição. Houve manifestação da natureza, porque houve terremoto, houve trevas. O véu do templo se rasgou na morte do Senhor, e esse terremoto se repete na ressurreição. É como se a terra estivesse dizendo: glórias a Deus nas alturas, como os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, paz na terra aos homens. É isso que Jesus veio trazer para nós. E nós observamos, irmãos e irmãs, que no findar do sábado, ele cumpriu todas as exigências da lei, porque no sábado não podia se fazer nada. Está lá em Êxodo 20, verso 8. E o sábado deveria ser guardado. E até o verso 10 e 12 de Êxodo, capítulo 20, nós encontramos ali o Senhor Deus dizendo para Moisés passar para o povo: nesse dia não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nada, porque esse dia o Senhor o santificou. Então o Senhor Jesus morreu na sexta-feira à tarde, foi sepultado, e não houve tempo, aquela correria. José de Arimateia e Nicodemos chegam lá perante Pilatos para pedir o corpo do Senhor para o sepultamento. E diz o Evangelho de João que grande era aquele dia, o próximo dia sábado.
E para os judeus, o dia começa às 18 horas. Não é como nós, começa depois de meia-noite e 1 minuto. Então já estava chegando, dando às 18 horas. Por isso que diz que na sexta-feira ele foi sepultado. Então, na correria, o que eles puderam fazer foi limpar talvez um pouco do sangue, né, do Senhor, que ali na cruz do Calvário foi vertido por nós, para ser envolto em lençóis que José de Arimateia tinha comprado e levar para a sepultura, que não era muito longe. João descreve que foi no mesmo jardim onde Jesus morreu, havia um jardim e um túmulo novo. Evangelho de João, capítulo 20. E então ele foi sepultado. E não houve tempo de embalsamar, de perfumar, que era o costume dos judeus, o corpo do ente querido. Embora lá no Evangelho de João diz que José de Arimateia levou 32 quilos de aromas, especiarias, mas mesmo assim não houve tempo de embalsamar o corpo do Senhor. E o Evangelho de Marcos, capítulo 16, declara isso. E as mulheres então compraram aromas e especiarias para irem visitar o túmulo de Jesus, na intenção de embalsamá-lo. Mateus não descreve isso, apenas Marcos. E nós vemos então que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é domingo, como hoje. Para nós, né, começou meia-noite, para os judeus começava amanhecendo o dia, por isso que elas foram de manhã cedo o jardim para visitar o corpo de Jesus, na intenção de embalsamá-lo, perfumá-lo. E nós vemos que esse primeiro dia da semana foi uma substituição que o Senhor Jesus fez com respeito à Páscoa. Hoje não há necessidade mais da igreja comemorar a Páscoa como os judeus. Ela foi extinta. Por isso que lá em Hebreus capítulo 9 está escrito: remove o primeiro para estabelecer o segundo. E então nós observamos que o Senhor Jesus, por isso ele disse para os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 22, verso 14 até o 20, está escrito lá: chegada a hora, pôs Jesus à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse: desejei comer convosco a última Páscoa. Acabou. Encerrou-se ali a última Páscoa. Se os judeus comemoram até hoje, porque eles não consideram a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos que esse primeiro dia da semana, chamado hoje de domingo, né? A Bíblia não tem esse nome domingo, só o primeiro dia da semana. O Senhor Jesus então deixou como marco para nós. E ele começou então novamente o seu ministério, aparecendo agora aos discípulos, ressuscitado. E nós observamos que vários textos bíblicos, né, apontam esse dia como sendo o dia marco para a igreja celebrar a ceia do Senhor, e não mais a Páscoa. Por que então que a igreja hoje não come ervas amargas, nem cordeiro assado, nem pães asmos? Porque não há necessidade. Porque o Senhor Jesus, quando ele come a última Páscoa com os discípulos e celebra a ceia, ele usa apenas o vinho e o pão, e não mais ervas amargas e o cordeiro assado, e nem outras coisas semelhantes. Mas interessante é como ele saiu do túmulo, né? Nós já falamos, houve um terremoto e desceu um anjo do céu e removeu a pedra. Somente Mateus é que registra esse terremoto e essa remoção da pedra. Marcos, Lucas e João não registram isso. Apenas dizem que chegando as mulheres lá, a pedra estava removida. Embora elas indo ao túmulo, no Evangelho de Marcos, houve a preocupação: quem removerá a pedra para nós? Mas quando elas chegaram lá, já estava removida. Somente Mateus registrou
o terremoto e o anjo descendo do céu para remover a pedra. Mas ambos os evangelhos apresentam o seguinte: quando elas chegaram lá, viram o anjo sentado. João disse que era 2 anjos, Mateus disse que era um, não importa, que era anjo, era. Tinha um sentado na cabeceira e outro nos pés do túmulo, da sepultura, e os lençóis à parte. E nós observamos, irmãos, então, que houve ali uma grande manifestação da natureza com respeito à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E aquelas mulheres, esse aqui é o Evangelho de Marcos, que era Maria Madalena e a outra Maria. Marcos registra 3 Marias, João também. Aliás, João diz só Maria Madalena, né? Foi aquela que Jesus expulsou 7 demônios. E interessante observar isso, ela estava sempre na fila, sempre na frente. Sempre, todos os evangelhos apresentam primeiro Maria Madalena e depois as outras Marias. Porque muitas mulheres seguiram o Senhor Jesus e elas sabiam onde era o túmulo. Nós vemos aqui no capítulo 27 de Mateus, verso 56, diz: entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Então elas estavam lá junto à cruz e seguiram José de Arimateia e Nicodemos até o túmulo. Portanto elas sabiam, por isso que elas foram lá até o túmulo do Senhor para visitá-lo. Mas chegando lá, surpresa, né? E o seu aspecto, diz o versículo 3, falando a respeito do anjo, era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Era algo que elas nunca tinham visto. E aquilo causou até um grande espanto para os guardas, né? Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, desmaiaram. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Ressuscitou como havia dito. Nós vemos que durante todo o ministério do Senhor Jesus, ele sempre falava para os seus discípulos: o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser preso, vai ser entregue aos malfeitores, vai ser crucificado, vai ser sepultado, mas no terceiro dia vai ressurgir. Mas eles esqueciam disso. Eles esqueciam sempre disso. Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo que os fazia lembrar, como nós temos hoje. Além de termos a palavra de Deus nas nossas mãos, temos ainda o Espírito Santo que nos ajuda a recordar tudo que o Senhor Jesus ensinou. Mas Deus enviou o anjo para que aparecesse ali e consolasse aquelas nossas irmãs. As mulheres têm um grande privilégio, né? Tiveram um grande privilégio no ministério do Senhor Jesus. Acompanharam ele durante todo o seu ministério, auxiliaram ele com ofertas e foram as primeiras a visitar o túmulo do Senhor. Então as irmãs estão de parabéns, né? As mulheres foram as primeiras a visitar o túmulo do Senhor. E o anjo dá-lhes uma ordem, né? E depois depressa, verso 7, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e como vos digo. Aí ficamos a pensar, por que para a Galileia? Por que o Senhor Jesus iria para a Galileia para encontrar com os seus discípulos? Porque foi lá que ele começou o seu ministério. Se os irmãos observarem Mateus capítulo 4, a partir do verso 12, Mateus capítulo 4, verso 12 até o 17, nós vemos que o Senhor Jesus, depois da morte de João, né, ele foi para a Galileia. Verso 12: ouvindo, porém, Jesus que João
fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, na Galiléia. Por isso a intenção dele de ver os seus discípulos na Galiléia, e foi lá também que ele começou a convocar os seus discípulos para seguir. E aí ele começa a chamar Pedro, André e os demais discípulos para seguir. Tudo aconteceu na Galiléia, e não seria diferente a sua aparição após a ressurreição na Galiléia, né? Então nós vemos que ele vai para lá e encontra com seus discípulos e começa a dar-lhes as instruções. Mas antes disso, diz o verso 8: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomados de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. É o que nós vemos, né? Porque na Galiléia, porque lá ele começou o seu ministério de evangelismo após o seu batismo. João foi preso e ele então foi para a Galiléia e lá começou o seu ministério. E lá ele queria ver os seus discípulos e passar-lhes as instruções. Então nós observamos que o Senhor Jesus saiu do túmulo vivo, né? Foi levado morto, como defunto qualquer, como qualquer ser humano morre. Ele morreu na cruz, mas saiu de lá sozinho, apenas com a ajuda do anjo que tirou a pedra. Não precisou de José de Arimateia, não precisou de Nicodemos, não precisou de ninguém além do anjo para remover a pedra, para que ele pudesse sair vivo e vitorioso. Então nós observamos que eles seguem para lá, e os outros evangelhos, Marcos e João, Lucas também, relata que houve dúvida, subiu dúvida aos corações dos discípulos, porque eles não acreditaram nas mulheres. Não sei porquê, né? As mulheres eram as que sempre estavam mais próximas do Senhor, foram as primeiras a visitar o túmulo, mas os nossos irmãos, né, os apóstolos, os discípulos daquela época, não creram no que elas falaram. Mas o Evangelho de João registra que quando Pedro soube disso, tanto ele quanto João correram para o sepulcro para observar se de fato era verdade. E chegando lá, observaram que realmente era o que elas tinham anunciado. E só aí então é que creram. E o Senhor Jesus, ele apareceu várias vezes aos seus discípulos, porque ele permaneceu 40 dias ainda ressuscitado. Muitas pessoas pensam que ele ressuscitou, passou as instruções para os discípulos e voltou para a glória. Não foi isso. Ele ainda permaneceu com eles 40 dias e ainda comeu com eles. O Evangelho de Lucas capítulo 24 narra isso, né? Eles ficaram atemorizados, pensando que era um fantasma, e o Senhor Jesus chama a atenção deles e diz: olha, veja que sou eu mesmo. Olha as minhas mãos, veja os meus pés.
sou eu mesmo, põe a mão do meu lado. Ele fez isso também lá com Tomé. E além disso, ainda para testemunhar, clarear mais a mente dos seus discípulos, ele disse: vocês têm alguma coisa para comer? Aí trouxeram para ele peixe e um favo de mel, e ele comeu. E ainda acrescentou: vede, eu sou eu mesmo. O Espírito não tem carne e osso como vede que eu tenho, e muito menos o Espírito não come. E ele então comeu aquele peixe e o favo de mel diante dos seus discípulos para provar para eles, porque realmente era uma coisa inédita. Ninguém tinha ressuscitado naquela época, com exceção dos que Jesus ressuscitou, filho de Naim, da viúva de Naim, né? A filha do centurião e tantos outros milagres que o Senhor Jesus fez. Mas ele próprio ressuscitar, sem a ajuda de ninguém, sair do túmulo, era coisa inédita. Por isso os discípulos ficaram tão alegres. João traduz isso como alegria, não como medo, e ao mesmo tempo assustados. E Jesus então diz para ele: vede que sou eu mesmo. Então nós vemos que o Senhor Jesus apareceu a eles na Galileia. Apareceu primeiro às duas Marias, né? Marcos diz que eram 3, tinha Salomé também. Lucas diz que eram 4, não importa. João diz que era uma só Maria Madalena. Mateus diz que era 2, não importa. O importante é que o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, em primeiro lugar as irmãs, né? E ele então, para cumprir as Escrituras, por isso eu gosto muito da carta aos Hebreus, capítulo 1, 2, até o capítulo 4, ali narra toda a história do Senhor Jesus Cristo, que deveria cumprir as profecias, e ele cita lá, teria que cumprir as profecias de Moisés, dos Salmos e dos profetas. E diz ainda mais: aqui estou eu e os filhos que o Senhor me deu. Como ele poderia dizer isso se não tivesse ressuscitado? Então nós vemos, irmãos, que no Salmo 16, verso 10, está escrito: não permitirá que a minha alma fique na morte, e nem que o seu santo veja corrupção. Por isso que ele saiu cumprindo exatamente a profecia de Davi: não permitirá que a minha alma permaneça na morte, nem que o seu santo veja corrupção. Então foi muito importante a ressurreição do Senhor Jesus. Até porque, imaginem os irmãos, como nós poderíamos dizer para alguém, né, que se a pessoa salva morrer, ele vai ressuscitar, se Cristo não tivesse ressuscitado. Ele já havia dito para Marta, né, e Maria, está no capítulo 11 do Evangelho de João, que ele era a ressurreição e a vida. Imagine se ele não tivesse ressuscitado. Que ressurreição e vida seria essa? Então foi por isso que ele saiu do túmulo, ressurreto, e vive pelos séculos dos séculos. E nós vemos então que, como nós estávamos falando, que no primeiro dia da semana, que é o domingo, nós vemos esse registro que eu anotei aqui no livro de Atos, capítulo 20, verso 7. O apóstolo Paulo, lá diz o texto, né, que no primeiro dia da semana eles estavam reunidos com o objetivo de partir o pão. E João também, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 9 e 10, ele diz: no dia do Senhor achei-me em espírito na ilha de Pátmos. No dia do Senhor é o dia que ele ressuscitou, domingo, primeiro dia da semana, e não mais o sábado, que foi substituído por Cristo. Então nós observamos que realmente foi muito importante, né, o Senhor Jesus ter ressuscitado. Eram promessas, cumprimentos, que ele teria que passar por isso. Morreu, ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos. E ele diz para o João, né, Apocalipse capítulo 1, verso 8: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele diz ainda: eu sou aquele que estive morto, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. João diz que ele caiu aos pés do Senhor como morto, quando ele foi arrebatado em espírito. E então o Senhor disse para ele: eu sou aquele que estive morto. Você lembra de mim? Como se estivesse falando, conversando com o João. Mas eu estou vivo.
e tenho as chaves da morte e do inferno. E o apóstolo Paulo acrescenta isso, né? Se nós lermos todo o capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. E aí ele ainda diz lá no verso 12: os que morreram na esperança da ressurreição estão perdidos, se Cristo não ressuscitou, porque Ele é a primícia dos que dormem. Então nós observamos aqui, até quando na ressurreição do Senhor Jesus, né, na sua morte, houve aquele terremoto, muitos corpos de santos ressuscitaram, mas só apareceram depois da ressurreição de Jesus, porque Ele é as primícias dos que dormem. E nós vemos então a seguir que ele passa para os seus discípulos algumas instruções, as primeiras instruções do Senhor. Na escola dominical, no domingo que vem, se o Senhor permitir, nós estaremos entrando no segundo tópico, mas primeiro ele começa aqui as primeiras instruções, que está a partir do verso 16. Mateus ele é bastante resumido, né? O Evangelho de Mateus ele é bastante resumido, mas se formos lá para Marcos, João e Atos dos Apóstolos, nós vemos que tem muita coisa que Jesus instruiu os seus discípulos, né? Mas aqui ele diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, verso 16, para o monte que Jesus designara. Esse monte era o mesmo que onde ele foi crucificado, o Monte das Oliveiras. Nós vemos lá em Atos capítulo 1, verso 8, no Monte Olival, que é o mesmo Monte das Oliveiras. Aliás, capítulo 1, verso 12 de Atos. Eles estavam lá no monte. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Já falamos, né, a respeito da dúvida que veio aos seus corações. Mas a alegria de João que é porque eles se sentiram tão alegres por ver o seu mestre de novo e ficaram assustados, como qualquer um de nós ficaríamos. E no verso 18 diz: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor Jesus demonstra aqui para os seus discípulos o poder que lhe foi dado. Poderíamos dizer aqui: foi-lhe dado um dobrado poder? Não, ele sempre foi Deus, ele sempre teve poder. Mas é por causa da ressurreição, coisa estranha, nunca tinha visto isso. Por isso ele disse: é me dado todo o poder. Como vocês estão me vendo, eu fui morto, saí do túmulo sozinho, fui levado lá por vocês, alguém me levou. José de Arimateia, Nicodemos, a multidão, foi sepultado, mas saí de lá sozinho, precisei da ajuda de vocês. Por isso que foi me dado todo o poder no céu e na terra. E ele agora dá-lhes a ordem, né? Primeiro incentivo para o ministério dos seus discípulos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Discípulo significa evangelizar, discípulo é aluno, né? É ensinar. Então ele passa essa autoridade para os seus discípulos, né? Ele manda que eles vão para todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Como eles poderiam lembrar de tudo que o Senhor lhes ordenou durante 3 anos e meio aproximadamente de ministério? Lá em João capítulo 14, verso 18, se não me engano, está escrito: o Espírito de vosso Pai vai fazer vocês lembrar. Eu vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, vou enviar, o Pai vai enviar um Consolador que ficará convosco para sempre, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso foi antes da sua morte. Então por isso que ele está dizendo aqui: agora vocês vão ensinar a todos todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Da mesma maneira que eu ensinei para vocês, não fujam, não preciso de vocês acrescentar nada. Vocês irão ensinar exatamente o que eu ensinei para vocês. Não precisa ficar inventando coisas. Hoje que a gente mais vê, né? Nas igrejas inventando coisas para atrair público. Não. Precisamos ensinar apenas o que Jesus ensinou. Está aqui escrito na Bíblia. Não precisamos fugir de ficar inventando nada para atrair pessoas. Porque quem vai convencer o
pecador do seu pecado é o Espírito Santo, não nós. Por isso Jesus disse: ide, o importante é ir pregar o Evangelho. Mas o Evangelho de Marcos acrescenta algo mais do que aquilo. Marcos capítulo 16, a partir do verso 15. O Senhor Jesus disse que dá essa mesma ordem para que eles vão e preguem, e batizem, e acrescentou ainda poderes para milagres, operarem milagres. E ele disse que se olha, vocês vão poder curar, eu estou dando poder para vocês, por isso que ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e eu vou dividir isso com vocês. E vocês irão curar, vocês vão expulsar demônios. Se vocês beberem, né, vocês vão chegar e vão beber, não, mas se por acaso, né, beber alguma coisa contaminada, mortífera, não lhes fará mal nenhum. Se de repente alguma víbora ferir vocês, vocês não vão morrer. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, né, mais tarde. Não foi porque ele quis, mas ele foi mexer no cisco lá para botar fogo. Aí estava chovendo, muito frio, e de repente uma víbora, daquelas mais venenosas, pegou na mão do apóstolo Paulo. E diz o texto que ele apenas balançou e jogou ela no fogo, ela morreu queimada. Mas os bárbaros, né, da ilha ali, que conheciam o veneno daquela víbora, né, daquela cobra, ficaram esperando. Esse cara vai morrer, não vai demorar. A menos que ele seja um Deus, né? Eles disseram isso, né? E ele não morreu, porque cumpriu o que Jesus falou no Evangelho de Marcos, que Mateus não registrou. Se beberem algum veneno, ou se alguma coisa ferir vocês, vocês não vão morrer. E ele acrescenta a Marcos, diz, esses sinais seguirão os que creem. Hoje não há necessidade da igreja ficar pregando milagres, né? Aquilo ali foi para inaugurar o ministério do Senhor Jesus, os ensinos dele. Nós vemos que realmente isso seguiu com os apóstolos, né? Nós poderemos falar mais no domingo que vem, mas só para dizer que eles seguiram a risca, e diz o texto bíblico, né? Atos dos Apóstolos, Lucas registrou que por onde eles passavam pregando o Evangelho, o Espírito do Senhor cooperava com eles. Estava junto, porque ele prometeu: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador que vai ficar convosco para sempre. E ele está conosco também. Basta nós crermos, né, e não duvidarmos, para que nós possamos realizar com sucesso, né, o ministério que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Este é o início, então, do ministério, do incentivo, né, ao ministério do Senhor Jesus para os seus discípulos. Deu-lhes a ordem de que eles deveriam seguir. E se nós formos ler todo o livro de Atos, né, quem já leu, né, vai ver que realmente tudo que o Senhor Jesus prometeu aconteceu. A igreja crescia, o Evangelho era pregado, criam, né? Muitas pessoas criam no Evangelho, embora também muitos duvidavam, mas diz o texto de Lucas, de Atos capítulo 2, né? Verso 43, que da multidão dos que creram, né? Era um, o coração e a alma, creram de verdade no Evangelho que os discípulos pregaram. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos e irmãs, nos ajude, né? Para que nós possamos ser sempre também crentes no que o Senhor Jesus deixou para nós escrito aqui, todo o seu trajeto, seu ministério, suas ordens, e que nós sejamos também obedientes. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E ele disse mais, né, lá em Atos capítulo 1, verso 8 até o 10, né? Quando ele aparece ali, ele está no Monte das Oliveiras, né? E ele então dá as últimas instruções para os seus discípulos. Vocês vão ser minhas testemunhas, né? Primeiro vocês precisam receber poder. Esse poder que ele disse aqui: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E lá ele distribui para os seus discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Veja o que ele disse aqui em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20.
e que nós possamos ser também essas testemunhas fiéis até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Amém.